Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez, felizes pela oportunidade de estar ensinando a perfeita e poderosa palavra de Deus. Quem está acompanhando as mensagens desses dias, espero que não esteja ficando cansativo. Estou tentando ser breve em cada ponto para que você possa guardar bem, focar um assunto tão importante como esse de Hebreus capítulo 6. Texto esse que tem sido usado de maneira errônea por alguns e criado pensamentos diferentes na possibilidade de se perder a salvação. Então estamos mostrando sobre a vida eterna e que é impossível um salvo perder a sua salvação. Queremos mostrar hoje, no Hebreus capítulo 6, verso de número 17, uma promessa sobre juramento. Então, vamos dar uma olhada? Hebreus 6, verso 17, que diz assim, Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade de seu conselho, aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Já preguei agora há poucos dias, vida eterna baseado nesta promessa de juramento. Só que como nós estamos tratando de Hebreus 6 agora, é importante a gente ver o contexto. A gente compreende bem melhor. Vamos voltar para o verso 7. Vamos ler alguns versos aqui para chegar nesse verso 17. Diz assim no capítulo 6, verso de número 7. Porque a terra que embebede a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Existem dois tipos de terra. A segunda vem, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ele interrompe agora, como já explicamos, vamos resumir isso sim, amanhã, vamos fazer um resumo geral, mas agora ele volta a conversar ele usa o pronome agora segundo do plural, vós. Ele estava usando tudo na terceira pessoa do plural. Repetindo, terceira pessoa do plural é de quem se fala, não com quem se fala. Agora ele volta por vós, segunda pessoa do plural, agora está falando com alguém. Mais de vós, ele volta a falar com os crentes, com os salvos. Ele diz, mais de vós, aí ele veja a sequência do verso 9. Ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Verso 13. Por quê? Ele vai usar agora um personagem do Velho Testamento. Tratamos isso quando usamos esta mensagem. Porque quando fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim esperando com paciência, alcançou a promessa. Verso 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento, para a confirmação, é, para eles, o fim de toda a contenda. Quando você faz um juramento, terminou, encerrou, porque você jurou por alguém superior a você. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Deus agora faz um juramento afirmando a vida eterna, mostrando, ele diz, mais de vós, os herdeiros da promessa, agora está falando, com os que tinham a promessa da vida eterna. Ele diz, mais de vós, agora ele diz no verso 19, por isso, 17, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. 18, porque por duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Verso 19. A qual temos como âncora da alma,
segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Eu também mencionei sobre a âncora, que a função de uma âncora é certa, a única vez que aparece aí no Novo Testamento. Depois que nós ouvimos todos aqueles verbos da terceira pessoa, depois que nós ouvimos a explicação, foram iluminados, provaram o dom celestial, das virtudes do século de ouro e recaíram, não podem ser renovados novamente. Ele diz que é impossível. A advertência é tão grande. Se você lembrar do capítulo 5, verso 10, ele diz que tinha muita coisa para ensinar, de difícil interpretação, porque eles se fizeram negligentes. Imagina, o autor desse livro, ele queria ensinar algo mais profundo, mas os crentes não tinham como absorver esse assunto mais profundo. Você quer ver o assunto mais profundo? Depois que ele faz essa promessa com juramento, olha o versículo de número 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É o mesmo assunto que ele fala no 5:10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele falou dos 3 tipos de crentes: os crentes firmes, salvos, os crentes fracos, salvos, e os crentes de nome, que não são salvos. E ele fez todo o contexto do capítulo 6, fez aquela alegoria lá entre o verso 7 e 8, e no verso 9 ele diz: mas de vós esperava coisas melhores, mas dos salvos eu espero coisas melhores. E ele termina essa exortação, essa advertência, tratando o que ele tinha tratado no 5:10, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é o assunto Melquisedeque? O livro aos Hebreus foca o sacerdócio de Cristo, acima do sacerdócio de Moisés, acima de qualquer função de anjos. Ele mostra esse poder diferente do sacerdócio de Cristo. E agora ele finaliza aqui nesse verso, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou ler só o verso 1 do capítulo 7, que nós vamos entrar depois de amanhã. Amanhã eu vou fazer um resumo, para a gente voltar e rever tudo isso. Mas depois de amanhã eu vou entrar no capítulo 7. Olha o verso 1 do capítulo 7, o que diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. O autor vai entrar no assunto Melquisedeque. Era um assunto profundo, somente o salvo poderia entender. Por isso que ele colocou os 3 tipos de crentes. O crente de nome, aquele que não é salvo, que está dentro da igreja, ele não tem como entender a Bíblia, nem algo simples, principalmente algo mais profundo assim, ó. Não há possibilidade de compreensão, porque só há possibilidade de interpretar a Bíblia quem tem o Espírito Santo. Quem tem a semente que já brotou nele, aquele que foi regenerado, se entregou a Cristo como único, suficiente Salvador. Fora isso, não há possibilidade de compreender a perfeita palavra de Deus. Então, o assunto de difícil interpretação, porque se fizer negligente. Se você não se fizer negligente, você vai ter como compreender a Bíblia. Basta se debruçar, primeiro no joelho. Senhor, me ajuda. Segundo, página por página desse livro, lendo e relendo, e você vai crescer mais e mais. Ele fez uma promessa com juramento. A quem? Aos herdeiros da promessa. Que Deus assim nos abençoe, que você possa fazer parte também desta promessa. Salvo em Cristo Jesus, tem a vida eterna. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por esse dia e por esse momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando. Precisamos muito do Senhor. Fala aos nossos corações, abrindo assim o nosso entendimento, ó Deus, a compreensão da Tua perfeita e poderosa palavra. Abençoa cada um, Deus, abençoa os intérpretes, ó Deus, e cada pessoa que está assistindo e ouvindo esta mensagem. Ó Deus, supre as necessidades de cada um e ajuda-os a crescer na graça e no conhecimento. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.